componentes, esse F mini, ele é um F mini A lambda sobre 2, tá certo? E o F mini A é dmi AMA menos dmi ABA menos G FABC AMB AMC, certo? Veja que lá no SU2, que aparecia aqui, era epsilon ABC, né? ABC variável de 1 a 3, né? Era epsilon ABC. Aqui são os F's, porque o que vai aparecer aqui nesse lugar são sempre as constantes de estrutura da álgebra de Lie, né? Aqui você vai pegar o AMI e o ANI e vai escrever em termos dos geradores. AMI A lambda A sobre 2, ANI A ANI B lambda B sobre 2. Você vai calcular o comutador para qualquer representação que você queira, sempre vai ser isso. TATB igual a IFABC TC. Tá certo? Não necessariamente lambda, mas qualquer T. Qualquer representação do SU3 tem que satisfazer isso. Então, o que vai aparecer aqui é sempre isso. Então, essa forma da coisa ser escrita é independente da representação. Certo? O que você está considerando. Professor, quando você está construindo a eletrodinâmica, o que aparece na derivada covariante, no segundo termo da derivada covariante, também é carga, certo? Nesse caso, o que seria equivalente à carga seria o gerador do grupo? O que seria o equivalente quando a gente passa com SU3, por exemplo? Ali você tem um efeito, né? A carga, por exemplo, a carga não troca, né, o tipo de partícula sobre o qual ela está interagindo. Se você tiver o AMI que você está vendo aqui, é uma matriz 2×2. Quando ela atua no Q, né, ela vai produzir uma mistura do Q vermelho com o Q verde com o Q azul, né? Agora, essa mistura, ela é sempre, tem uma constante característica para fazer isso, né? Vamos dizer, lá você tem a carga elétrica no eletromagnetismo, mas você pode ter partículas, você pode ter uma derivada covariante para partículas de carga N vezes a carga elétrica. Ou N igual a positivo ou negativo, não importa, né? Então, você pode montar um eletromagnetismo de partículas que têm cargas diferentes da carga elétrica elementar, né, do elétron. Aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Só que as partículas que você conhece, elas têm carga em múltiplos de G, já diretamente, vamos dizer assim. A carga delas, vamos dizer, a carga, você tem razão, é uma matriz. Ela não só vai te dar uma intensidade dessa interação, como ela também vai fazer uma mistura das cores que estão aparecendo lá. Tá certo? Coisa que a carga elétrica não fazia, porque não tinha caras para serem misturados. Mas então, no eletromagnetismo, essa carga vai depender da parte que você possa estar atuando a derivada covariante. Né? Isso. Nesse caso não vai depender, sempre por... Não, porque você está falando de quarks ali, né? O problema é meio conceitual, assim, né? Quer dizer, imagina que você tivesse alguma outra coisa colorida que não fosse quark, né? Você poderia apresentar uma derivada covariante atuando sobre esse objeto colorido. Tá certo? Você poderia fazer isso. Mas a verdade é que a gente impõe que não existam coisas assim. Então essa é a única derivada covariante que vai aparecer, porque as únicas coisas coloridas são os quarks, né? Outras coisas coloridas que venham a existir só existem retoricamente, vamos dizer assim, não vão existir fisicamente, só vão existir singletos. Se você estiver atuando com a derivada covariante sobre um singleto de cor, essa derivada é igual à derivada comum. A mesma coisa que a derivada lá da relatividade geral atuando no escalar.
certo? Então, a derivada covariante é a mesma derivada comum se você estiver trabalhando com um singleto. E se você estiver trabalhando com outra coisa qualquer, a única coisa que você tem disponível são os quarks. Né? Claro que, do ponto de vista só de teoria de grupos, você poderia definir sua derivada covariante atuando em objetos que tivessem carga de corpo, que não fossem necessariamente só os quarks. Mas a gente não tem necessidade de fazer isso porque que objetos são esses? A gente não conhece. A gente não imagina que eles existam fisicamente. Bom, então, isso aqui também está saindo aqui em paralelo, né? E a gente adiciona também um termo ao nosso lagrangiano na linha, né? Para dar a parte cinética, a contribuição dinâmica para o AMI. Né? Então, o nosso lagrangiano final vai ser o L0 menos G barra A, lambda sobre 2, que é a A, né? E aqui você adiciona um cara que é um meio do traço de F mini, né? Esse 1 meio que está aqui vai virar menos 1/4 porque o traço de lambda A sobre 2, lambda B sobre 2 é menos 1 meio de delta B. Tá certo? Então, esse cara que está aqui, ele vai virar menos 1/4 de F mini A, Toda a estrutura que a gente mostrou lá para o SU2 está igualmente presente aqui. Ou seja, esse termo aqui contém autointerações tríplices e quárticas entre gluons. Tá certo? Então, você aqui tem termos envolvendo 3 campos de gluons e termos envolvendo 4 campos de gluons. Esses termos vão gerar interações pontuais entre 3 gluons de uma vez e entre 4 gluons de uma vez. Mais uma vez, coisas que não existem no domínio dos fótons, no domínio do eletromagnetismo. Certo? É interessante o seguinte, já deu para perceber que esse pedaço aqui não vai mudar mais. Né? Se você for para SUN, né? SUN, o teu F mini vai ser isso aqui, a diferença vai ser que isso aqui vão ser as constantes de estrutura do SUN, né? E esse termo aqui vai envolver da mesma forma termos cúbicos e quárticos no campo de calibre, no campo dos gluons. Então, o tipo de interação não vai mudar. O que vai mudar é que as constantes de estrutura vão ser diferentes. Isso vai produzir fatores lá nas regras de Feynman que são diferentes. Certo? Então, você muda de grupo de calibre, você vai produzir regras de Feynman diferentes porque você vai ter constantes de estrutura diferentes. E se você tirar as regras de Feynman para o SUN, você vai ter as regras de Feynman para o SU3 simplesmente dizendo a constante de estrutura e a constante de estrutura do SU3. Acabou. Certo? Então, muito prazer. Né? Essa daí é a lagrangiana, entre aspas, clássica da QCD, da CDQ. Né? Por que clássica? Por tudo que você falou aí, quântico, até agora, né? Clássica no sentido de que você poderia pegar essa lagrangiana, esquecer completamente a interpretação física de tudo, tirar as equações de movimento disso aí, um sistema dinâmico, de campos, etc. e tal. Você vai lá e tira as equações de movimento. Clássico nesse sentido. Né? Essas equações de movimento, elas vão corresponder a equações de Heisenberg, no nível quântico. Né?
Você vai poder passar da linguagem lagrangiana para a linguagem hamiltoniana, definir uma hamiltoniana para o seu sistema e definir suas equações de movimento como Q ponto igual ao comutador de Q com hamiltoniano. Coisas desse tipo. Elas vão coincidir na forma com as equações de movimento clássicas que você tirou. Só que a diferença é que elas são não lineares, são profundamente não lineares, e elas vão implicar em que você não sabe, você não tem ideia de qual é a solução geral dessas equações. Né? Só para a gente falar concretamente, né, as equações de movimento são essas aqui. Essas são as equações de movimento dos quartos, esse dmi é a derivada covariante que a gente definiu ali, né? E depois eu tenho um d fresco, que generaliza as equações de Maxwell, né? As equações de Maxwell são d-ROM de μ de f μ igual a j-μ, certo? Aqui está a corrente J, né? A corrente que é conservada em função da simetria global, né? E, no entanto, o que eu tenho aqui não é mais o d-ROM de μ, mas é a derivada covariante, né? O que eu posso mostrar é que, assim como nas equações de Maxwell, existe uma condição de consistência aqui, né? Se você tomar mais uma derivada covariante desse lado, só que em relação ao índice μ, tá certo? Isso aqui você pode mostrar que dá zero, isso é um dos elementos da lista de exercícios, tá certo? Eu vou escrever quem é esse dmi aqui primeiro, peraí, né? AB, isso daqui é delta AB dmi mais G FABC ABC. Né? Então, você toma uma outra derivada covariante, dmi covariante, CA, né? Contraindo no sentido matricial com esse cara aqui. Isso aqui vai dar zero. dmi de f μ é zero. Isso significa que essa corrente que está aqui tem que ser conservada no sentido covariante de gauge. Então, dmi dessa corrente jmi tem que ser zero. Isso é função dessas equações de movimento. Você pode provar usando as equações de movimento, se você quiser. Né? Tá. O próximo passo aqui vai ser o seguinte, né? Como foi dito aqui, a gente só falou de coisas quânticas, então a gente tem que discutir o domínio quântico dessa situação, né? Mas você já não está, quando você fala em quarks, você não está falando em coisas quânticas? Sim, está falando em coisas quânticas. Agora, a gente se concentrou aqui nos aspectos formais de propor uma lagrangiana de interação para os quarks. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa lagrangiana de interação, que eu consegui propor, tá? E usá-la para computar, calcular quantidades quânticas. Certo? O que são essas quantidades quânticas? Em princípio, né, são elementos de matriz S. Professor, essa derivada covariante que está atuando no f μ está atuando como se o f μ fosse da representação junta do grupo, é isso mesmo? É isso mesmo. A observação do Gabriel, para quem não está familiarizado, né,
esses índices A e B, né, eles variam de 1 a 8, tá certo? Da onde eles saíram, esses índices A e B? O F mini B, o F mini tem um índice B ou A, né, que vem disso aqui, ó, F mini A, lambda A sobre 2. Então, os índices A, eles tomam valores de 1 a 8. Né? Existe uma representação, que é a representação adjunta, todos os grupos têm. Essa representação tem a mesma dimensão da álgebra de Lie. Então, é uma representação de matrizes 8 por 8. Tá certo? Então, essa é a representação adjunta, e você vê, se o F mini possui um índice desses, ele é um vetor 8 por 1. Esse objeto que está aqui, com índices A e B variando de 1 a 8, é uma matriz 8 por 8. Tá certo? Você diz que o campo de calibre se transforma pela representação adjunta porque ele carrega um índice desses. Um índice A. Tá certo? Ele tem que carregar um índice A, não é isso? Porque ele é escrito assim, ó. Tá vendo? Dessa maneira. Tipicamente, se você pegar ômega A, ômega, né? Como isso aqui são todos números, né? Esse ômega A, ômega, vai chegar em ômega lambda A sobre 2 ômega. Tá certo? Ômega lambda A sobre 2 ômega é uma combinação linear dos próprios lambda A, porque ele é um objeto da representação, ele é um objeto da álgebra de Lie. Né? Então, se você fizer ômega AMI, ômega menos 1, isso vai me dar AMI A de x, ômega, lambda A sobre 2, ômega menos 1. Isso aqui, se você quiser, chame de amilinho. Tá certo? Isso não é a transformação de calibre no campo de calibre. Isso é a transformação dele por conjugação com o elemento do grupo. Tá certo? Só isso. Eu peguei e decidi fazer essa transformação. Problema meu. Né? Então, esse cara que está aqui, se eu digo que esse cara eu dei um argumento na aula passada para dizer que toda vez que você conjuga um gerador, você obtém uma combinação linear dos geradores. Então, você pode escrever isso aqui assim. AMI A de x de AB, em princípio, é um conjunto de coeficientes dependentes do ômega, lambda B sobre 2. Se você pegar o amilinha e escrever assim, ó, amilinha B, lambda B sobre 2, como os lambda B são geradores, né, são base do espaço vetorial, que é a álgebra de Lie, os coeficientes têm que ser iguais, e você tira essa lei de transformação aqui, ó. Amilinha B igual a AMI A x implícito DAB de ômega. Tá certo? Você pode mostrar que DAB, é claro que isso aqui é uma matriz 8 por 8, tá certo? E você pode mostrar que esse DAB de ômega representa o ômega no espaço das matrizes 8 por 8. E satisfaz as mesmas leis de composição que o ômega. Eu quero dizer isso aqui. DAB de ômega 1 com DBC de ômega 2 é igual a DAC de ômega 1 ômega 2. Isso é uma representação. Né? Então, esse é o conteúdo de você dizer que o seu campo de calibre se transforma pela representação adjunta. Ele carrega um índice Azinho. Todo mundo que carrega um índice Azinho se transforma por SU3 pela representação adjunta. Certo? Veja que isso não é a transformação de calibre. Né? Do cara. Fala. Eu comentei isso. Essa não é a transformação de calibre. Então,
ele ao mesmo tempo está na gestação de junto, mas não está, porque se eu fizer uma transformação de calibre, ele não vai se transformar como... Cuidado. A transformação de calibre é a transformação de calibre, certo? Então, você pensa assim, a transformação de calibre é a transformação necessária que o AMI tem que ter para que a lagrangiana fique invariante. Então, essa transformação é a transformação de uma conexão. Isso não muda o fato de que o AMI é uma matriz, que o AMI é o elemento da álgebra de Lie do SU3. Então, você tem o direito de conjugar o AMI por uma transformação do grupo SU3. Se você fizer isso, termina aqui. Você pode dizer, o AMI como elemento da álgebra de Lie do SU3 se transforma pela representação adjunta. Ele tem essas naturezas todas. Ele tem a natureza de ser uma conexão e de ter a transformação necessária para que a sua lagrangiana seja invariante. E ele tem a natureza de ser um elemento da álgebra de Lie do SU3, e aí, como tal, ele se transforma pela representação adjunta. São as duas coisas. Tá? Bom, então, assim, programa para a próxima vez, né? Vamos para esse domínio quântico. Né? Eu poderia, né, por todos os avisos que já foram dados, entrar direto nas coisas que precisam ser ditas, né? Mas vamos fazer uma brevíssima revisão, né, do método de Fadeev-Popov, da motivação dele, é uma revisão ultra rápida, certo? Só para a gente ter condição de focar no que nós chamamos de lagrangiana quântica da QCD, da CDQ, certo? Lagrangiana quântica. Lagrangiana quântica por quê? Porque para que eu consiga evoluir, né, e calcular elementos de matriz S, elementos de matriz de espalhamento, né, amplitudes de espalhamento, eu preciso passar por certos objetos, tipicamente o funcional gerador das funções de Green. Né? E para passar pelo funcional gerador, eu preciso enfrentar certos problemas que o funcional gerador tem quando você trabalha com teorias de calibre. Tá certo? A resolução desses problemas é a utilização desse método de Fadeev-Popov, que a gente vai revisar rapidamente na próxima aula. Tá certo? Para revisar isso, mas, vamos dizer, na metade da próxima aula, minha expectativa é que a gente já tenha isso definido e a gente possa partir para a consideração das regras de Feynman dessa teoria. Tá certo? Isso é o que nos aguarda. Valeu!